Quando a maioria das cidades mergulha no silêncio da madrugada, há um lugar onde tudo se intensifica. Enquanto as luzes das ruas se apagam, em algum ponto longe do ruído cotidiano, acendem-se focos, motores, esteiras transportadoras e veículos de rampa que trabalham sem descanso. São as plataformas dos aeroportos de carga, um mundo oculto para a maioria, mas essencial para que o comércio global funcione antes que o sol volte a nascer. Em meio a essa atividade frenética, surge uma pergunta evidente. Se a noite parece o pior momento para voar, por que é justamente quando decola a maior parte da carga do mundo? Essa é a paradoxo que queremos resolver, porque não é coincidência que os aviões cargueiros cruzem o céu quando quase ninguém os vê, e tampouco é um capricho da indústria, nem um costume herdado, nem um simples intervalo de horário. O que acontece à noite representa o próprio coração de como a mercadoria se move em todo o planeta, desde pequenos pacotes até toneladas de produtos que viajam entre continentes. Por isso, para a logística global, a noite se torna um espaço perfeitamente calculado. Enquanto durante o dia os pacotes são recolhidos, são classificados, são armazenados ou são preparados, é durante a noite quando todo esse material precisa se mover e precisa fazê-lo rápido para que chegue ao seu destino antes do amanhecer. Compreender por que a noite é imprescindível implica entender como se sincroniza um ciclo logístico completo dentro de um único dia. Cada minuto importa, cada trajeto está coordenado e cada operação noturna tem um propósito exato. Quando todo o sistema depende de que esse ciclo se feche em questão de horas, a escolha do momento para voar deixa de ser um detalhe menor. Então a verdadeira questão é outra. O que tem a organização de um único dia logístico que obriga que milhares de aviões decolem justamente quando o resto do mundo dorme? Para entendê-lo, é preciso observar como funciona realmente esse dia logístico completo, porque a rede global de carga não trabalha com horários amplos nem com margens confortáveis, mas sim dentro de um ciclo estrito de 24 horas, que se repete todos os dias, sem exceção. Nesse ciclo, cada minuto conta, cada fase depende da anterior, e qualquer atraso se multiplica em cascata por todo o sistema, a ponto de que a noite deixa de ser um recurso opcional e se torna a dobradiça que mantém unido todo o processo. Esse mecanismo só se entende quando se observa como transcorre o dia passo a passo, começando pela manhã, quando os pacotes transportados durante a noite chegam aos seus destinos finais. Os centros de distribuição recebem a carga recém-aterrada e a distribuem imediatamente aos veículos de última milha, na etapa em que os entregadores saem às ruas e completam as entregas que a maioria das pessoas recebe entre a manhã e o meio-dia. Ao longo da tarde, entra-se em uma das fases mais intensas do dia, a recolha massiva de pacotes. Empresas, comércios, armazéns e domicílios geram envios que devem ser introduzidos na rede o mais rápido possível. E é neste momento, quando o volume começa a crescer, e todo esse material tem que chegar aos centros de classificação antes da noite. A maior parte da carga que voará algumas horas depois está sendo recolhida precisamente nesta faixa. À medida que avança o dia em direção ao entardecer, os caminhões de recolha convergem nos centros logísticos. Chegam desde dezenas ou centenas de quilômetros, carregados com os envios que deverão cruzar o país ou o continente durante a madrugada. Esta fase é crítica, porque marca o início da janela temporal na qual a logística terrestre entrega o revezamento à logística aérea. Quando cai a noite, entra-se na fase mais determinante do ciclo, a classificação massiva dentro dos hubs. Nestas instalações manejam-se milhares de pacotes por minuto, utilizando esteiras automatizadas, leitores ópticos, separação por destinos e equipes que devem trabalhar com uma precisão impecável. Tudo o que foi recolhido durante o dia se concentra em poucas horas para ser redistribuído com exatidão aos aviões que decolarão depois. É um processo extremamente sensível ao tempo, já que se o volume se atrasa ao chegar ao hub, o avião não pode carregar a tempo, e se o hub se ralentiza, a rede completa fica desalinhada. Nesse momento, com a noite já avançada e a classificação trabalhando ao máximo de eficiência, entram em cena os aviões de carga.
Estas aeronaves não podem decolar antes de que os pacotes tenham sido classificados, e tampouco podem esperar até o dia seguinte porque romperiam o ciclo. Para que a carga chegue ao seu destino nas primeiras horas da manhã, os voos devem ocorrer exatamente entre a meia-noite e as primeiras horas da madrugada. Um sistema que funciona com este nível de sincronização tem implicações globais, porque as grandes empresas de mensageria operam como relógios coordenados em escala mundial e qualquer atraso, inclusive de poucos minutos, pode afetar conexões em vários continentes. Por esta razão, os voos noturnos não são uma preferência operativa, mas sim uma necessidade sistêmica. Se os aviões de carga voassem de dia, a mercadoria não chegaria ao próximo ponto do ciclo a tempo para a fase de entrega matutina, e milhares de envios se atrasariam simultaneamente. A chave não está em que a noite seja um momento mais tranquilo, mas sim em que é o único instante no qual os pacotes estão prontos para cruzar longas distâncias dentro de um mesmo dia logístico. Essa faixa noturna permite que a cadeia complete seu ciclo antes do amanhecer, e torna possível que um pacote recolhido à tarde possa estar do outro lado do país nas primeiras horas do dia seguinte. Mas ainda resta uma peça fundamental por entender dentro desta arquitetura global. Se tudo depende de que a carga chegue a tempo, como funciona por dentro o enorme sistema que classifica milhares de pacotes em questão de horas? Para que milhares de pacotes possam cruzar um país ou até mesmo um continente enquanto a maioria dorme, a rede depende de um tipo de instalação desenhada para operar com uma precisão quase cirúrgica. São os hubs noturnos, centros gigantescos onde o fluxo logístico alcança sua máxima intensidade e onde cada pacote recebe o destino exato que deverá seguir antes de ser carregado no avião que o levará ao seu próximo ponto da rede. Em sentido literal, são o coração secreto de todo o sistema. Dentro desse sistema, um hub noturno funciona de uma maneira muito diferente da de um armazém ou um aeroporto convencional, porque é o ponto no qual confluem simultaneamente dezenas ou centenas de caminhões procedentes de múltiplas cidades, todos carregados com a mercadoria recolhida ao longo do dia. Essa convergência só pode ocorrer durante a noite, quando o volume diário se encontra completo. Antes não faria sentido, porque a rede terrestre ainda está trabalhando, e depois seria tarde para que os aviões decolassem a tempo. Por isso, os hubs têm uma faixa operativa tão estrita. Quando toda essa carga começa a chegar ao hub, a atividade entra em uma fase de descarga massiva, na qual os caminhões se posicionam em docas designadas e, em questão de minutos, todo o material passa para o interior do centro. A partir daí, se põe em marcha uma coreografia automatizada que funciona a uma velocidade difícil de imaginar. Esteiras transportadoras se ativam ao longo de centenas de metros, separam pacotes por tamanhos, leem códigos, identificam destinos e enviam cada peça para sua rota adequada, enquanto sistemas informáticos processam em tempo real milhares de destinos possíveis e ajustam a classificação conforme os voos disponíveis e as rotas planejadas para essa noite. Dentro desse mesmo sistema, os pacotes avançam por uma rede intrincada de esteiras que funciona como um conjunto de artérias logísticas pelas quais circula um fluxo contínuo, no qual cada envio encontra seu caminho entre dezenas de opções possíveis, enquanto máquinas e sensores classificam milhares de unidades por minuto e mantêm um ritmo constante que não pode falhar. Se uma esteira parasse ou uma seção se saturasse, o atraso se multiplicaria em toda a rede e os aviões que esperam na plataforma não poderiam ser carregados a tempo. Em meio a esse movimento constante, o que parece frenético do lado de fora funciona na realidade como uma precisão coreografada, na qual os operadores supervisionam o funcionamento das esteiras, solucionam bloqueios em segundos, redirecionam pacotes problemáticos e coordenam manualmente aqueles envios que requerem tratamentos especiais, porque embora grande parte do processo esteja automatizada, a intervenção humana continua sendo essencial para manter o ritmo exato. E é essa combinação entre maquinaria avançada e equipes especializadas que permite que o hub funcione como um relógio. Uma vez completada a classificação, a mercadoria se agrupa em grandes contêineres ou paletes destinados a cada avião, e é nesse momento quando o tempo volta a desempenhar um papel crítico, porque os aviões não podem decolar até que sua carga esteja pronta, mas tampouco podem esperar demais sem comprometer a rede global.
Existe uma janela de carga muito estreita, na qual, se tudo se atrasa, os aviões não chegam ao seu destino a tempo. E se a classificação termina tarde demais, parte da mercadoria fica para trás. Esses hubs são, simultaneamente, o ponto mais vulnerável e o mais imprescindível do sistema, já que tudo depende de que essas instalações funcionem com uma precisão extrema durante poucas horas. Um atraso em um hub pode desencadear demoras em outra parte do mundo devido a conexões mal articuladas, voos perdidos e rotas logísticas que devem ser reorganizadas. E precisamente porque esses centros estão desenhados para operar em plena noite, os aviões cargueiros devem decolar nesse mesmo período para se encaixar com a cadeia global. Mas entender como os hubs impulsionam a atividade noturna é apenas uma parte da história. Também é preciso observar o que ocorre no céu, porque esse horário não funciona apenas em terra, mas também no espaço aéreo. Então surge uma nova pergunta. Se esses centros só podem operar quando a noite avança, o que acontece lá em cima para que esse mesmo momento seja também o mais eficiente para voar? Quando os hubs noturnos terminam a classificação e os aviões começam a ser carregados, torna-se evidente outra razão pela qual a noite é ideal para a aviação de carga. Nessas horas, o espaço aéreo e os aeroportos funcionam de uma maneira muito diferente, com menos tráfego, menos restrições e uma janela operativa muito mais eficiente que a carga aproveita ao máximo. Se se observa o que ocorre durante o dia, o contraste é claro, porque a aviação comercial concentra a maior parte do movimento e os aeroportos recebem ondas contínuas de voos de passageiros que chegam e saem seguindo horários de máxima demanda, o que gera saturação em pistas, vias de taxiamento, plataformas e terminais. Nesse contexto, a prioridade operativa se orienta para o transporte de passageiros, cuja pontualidade afeta diretamente milhares de pessoas em cada voo, e nessas condições os voos de carga, que dependem de uma rede extremamente sensível ao tempo, não teriam o espaço nem a fluidez necessários para operar de forma eficiente. Quando chega a noite, essa pressão sobre o sistema começa a desaparecer e o funcionamento do espaço aéreo muda de forma notável, porque o número de operações de passageiros cai de maneira drástica e os aeroportos passam a trabalhar com menos tráfego, menos sequências de aproximação, menos movimento em vias de taxiamento e uma carga de trabalho muito menor para os controladores aéreos. Tudo isso se traduz em algo essencial para a aviação de carga: menos esperas. E precisamente porque há menos esperas, o tempo se torna o fator mais crítico para o transporte aéreo de mercadorias, onde cada minuto de atraso em uma decolagem ou em um pouso pode romper o ciclo completo do dia logístico. Ao contrário do transporte de passageiros, no qual um atraso pode ser incômodo, mas isolado, na carga, qualquer demora afeta toda a rede, desde a classificação até a entrega final, e por isso operar à noite resulta tão vantajoso. Porque não há filas na pista, não há sequências de aproximação saturadas e os aviões podem decolar e pousar praticamente no seu horário programado. Nesse cenário, a menor congestão não só reduz os tempos de espera, como também melhora a eficiência do voo, já que com o espaço aéreo mais livre, os controladores podem atribuir rotas mais diretas, evitar desvios ou padrões de espera e manter uma operação muito mais previsível. Menos tráfego implica menor consumo de combustível e permite gerir autorizações e mudanças de nível com maior rapidez, reduzindo ainda mais o tempo total de voo. Essa mesma vantagem também se nota em terra, porque durante a noite os aeroportos funcionam com muito menos pressão operativa e as plataformas estão mais livres, há mais posições disponíveis e a logística torna-se mais fluida. A carga e descarga realizam-se sem interferências com a atividade de passageiros, que costuma exigir uma coordenação muito mais complexa, e os veículos de rampa podem mover-se com maior liberdade, encurtando de forma significativa os tempos de operação. Nessas condições, a falta de interferências torna-se crucial para as companhias cargueiras, porque permite que cada aeronave complete todas as fases da operação, desde a chegada até a saída, passando pelo estacionamento, a descarga e a recarga, com um nível de eficiência impossível de alcançar durante o dia. Assim, a noite converte-se em um espaço operativo privilegiado para a carga aérea. Não só se encaixa com o momento em que os pacotes estão prontos para viajar, como também oferece um ambiente sem saturação, mais rápido e mais eficiente.
Mas ainda há um fator decisivo para entender por que a noite resulta tão atrativa para esse tipo de voos. Se a operação funciona melhor nessas horas, por que também é o momento mais rentável para colocar no ar um avião cargueiro? A resposta está em que, além de oferecer um ambiente operativo mais ágil e menos congestionado, a faixa noturna reduz de forma significativa os custos. Durante a noite, as tarifas aeroportuárias, a disponibilidade de infraestrutura e a própria organização das companhias fazem com que voar resulte mais econômico. Por isso, além da eficiência no espaço aéreo, existe um motivo financeiro muito claro que impulsiona a concentrar essas operações quando o resto do mundo dorme. Um dos fatores mais claros é o sistema de tarifas aeroportuárias diferenciadas entre as horas de pico e as horas de vale, que os próprios aeroportos utilizam para equilibrar sua atividade ao longo do dia e evitar saturações nos momentos de maior demanda. Para consegui-lo, aplicam taxas mais baixas nas faixas noturnas, quando as operações de passageiros diminuem de forma notável, o que se traduz em pousos e decolagens mais econômicos, em menores custos por estacionamento e em um uso da infraestrutura muito mais barato. A essa diferença de tarifas soma-se outro elemento-chave, a disponibilidade de slots horários, que durante o dia resulta muito limitada nos grandes aeroportos internacionais, onde a maioria das faixas está ocupada por voos comerciais e a concorrência por operar nessas horas também eleva os custos. Nessas condições, os cargueiros, que necessitam mover-se dentro de uma janela temporal muito estreita e não podem permitir-se atrasos, ficariam presos no mesmo gargalo que os voos de passageiros, enquanto que durante a noite a demanda de slots cai de forma notável e permite operar com maior flexibilidade e a um custo muito menor. A tudo isso soma-se a questão dos custos operativos diretos, porque quando o tráfego é intenso, a congestão torna-se cara e obriga os aviões a esperar na pista consumindo combustível sem avançar, a realizar desvios por saturação do espaço aéreo ou a atrasar aproximações e decolagens, situações que aumentam a distância percorrida e elevam o gasto de forma significativa. Em uma companhia aérea de carga, onde cada minuto conta, essas demoras podem somar dezenas de milhares de dólares em um único voo, enquanto operar à noite elimina grande parte desses riscos e permite que, com menos tráfego no ar e em terra, o combustível seja consumido de forma mais eficiente e os horários se mantenham dentro do previsto, reduzindo os sobrecustos. No conjunto, as operações noturnas permitem reduzir custos em todas as frentes, desde as tarifas aeroportuárias e o uso de infraestrutura até o consumo de combustível, a probabilidade de atrasos e as limitações regulatórias, de modo que voar à noite não só resulta mais conveniente do ponto de vista operativo, como também acaba sendo a opção mais eficiente em termos econômicos. Mas para compreender completamente por que a carga aérea se concentra nessas horas, ainda falta observar outra parte do sistema, já que os aviões não voam sozinhos e dependem de uma rede terrestre que também trabalha com tempos muito estritos, de modo que a vantagem de voar à noite só funciona quando existe uma coordenação precisa com caminhões, centros de distribuição e rotas que devem se encaixar dentro da mesma margem de horas. O avião é apenas uma peça dentro de uma engrenagem muito mais ampla, na qual a logística terrestre e aérea devem mover-se com uma sincronização quase perfeita. A carga que decola durante a madrugada só pode fazê-lo porque, horas antes, uma rede de estradas, armazéns e centros de distribuição trabalhou seguindo um ciclo muito preciso que prepara os envios, alimenta os hubs noturnos e depois recebe o que o avião transporta. Dentro desse mesmo ciclo logístico, o movimento começa muito antes de que os aviões entrem em cena. O processo começa à tarde, quando as empresas de mensageria e os serviços de entrega iniciam a recolha massiva de pacotes. Comércios, armazéns, indústrias e domicílios aportam um fluxo crescente de envios ao longo desta faixa, e o volume aumenta progressivamente até o final do dia, quando a maioria dos pacotes destinados a rotas nacionais e internacionais já está em movimento em direção aos seus centros logísticos. Esses caminhões percorrem dezenas ou centenas de quilômetros para chegar antes da noite, porque tudo o que não entrar a tempo no centro de classificação deverá esperar até o dia seguinte, rompendo completamente o ciclo de 24 horas. Quando cai a noite e os últimos caminhões chegam aos centros logísticos, começa uma das fases mais delicadas do processo.
na qual todo o material recolhido durante o dia deve ser descarregado, registrado e preparado para sua classificação. Não se trata apenas de esvaziar veículos, mas de ordenar cada pacote, separá-lo por destino e enviá-lo à cadeia automatizada que o direcionará para o avião correto. A precisão neste momento é fundamental porque aqui se produz a transição entre a logística terrestre e a aérea. E do que ocorrer nessas horas depende que os aviões possam decolar dentro de sua janela noturna. Uma vez que a carga entra no sistema, tudo se move contra o relógio dentro de uma sequência muito precisa na qual os caminhões chegam ao entardecer, os pacotes são classificados durante a noite, a mercadoria se agrupa e é carregada nos aviões designados e as aeronaves devem decolar entre a meia-noite e a madrugada para que o ciclo possa ser completado sem atrasos. Em um esquema tão ajustado, cada fase depende da anterior e qualquer atraso se propaga rapidamente por toda a cadeia, porque se os caminhões chegam tarde, a classificação começa mais tarde. E se a classificação se atrasa, os aviões não são carregados a tempo, o que pode provocar que um voo decole fora de sua janela programada e não chegue ao próximo centro logístico antes do amanhecer, comprometendo toda a distribuição do dia seguinte. Em um sistema assim, inclusive uma margem de erro de 20 ou 30 minutos pode afetar uma rede inteira. Quando os aviões pousam nas primeiras horas da manhã, começa o seguinte revezamento dentro do mesmo ciclo, e a carga deve se mover de imediato do avião até a zona de distribuição para ser colocada nos caminhões que realizarão as rotas locais. Esta segunda fase terrestre deve ocorrer sem demora, porque quanto mais se atrase, menos tempo terão os entregadores para completar as entregas dentro do horário da manhã, que é precisamente a parte do processo que os usuários percebem diretamente quando recebem seus pacotes, sem imaginar que durante a noite foi executada uma sequência complexa que mantém perfeitamente sincronizadas as estradas e os aviões. Essa coordenação só funciona porque a interdependência entre o transporte terrestre e o aéreo é total. Dentro de um ciclo no qual os caminhões recolhem durante o dia, os aviões transportam durante a noite e os caminhões voltam a sair ao amanhecer para completar as entregas, repetindo a mesma sequência a cada 24 horas, sem interrupções. Por isso, quando observamos os aviões de carga decolar em plena madrugada, pode parecer um simples detalhe curioso do mundo da aviação, mas na realidade é a consequência direta de um sistema global que funciona com a precisão de um relógio. A logística terrestre que recolhe durante o dia, os centros que classificam durante a noite, a eficiência operativa que oferece um céu livre, as tarifas mais baixas e a necessidade de que tudo esteja pronto ao amanhecer fazem parte de uma mesma cadeia. A noite não é um complemento da operação, é o seu núcleo. O fascinante é que todo esse sistema ocorre enquanto a maioria dorme. A noite é quando a logística respira, quando o mundo se reorganiza em silêncio para que, ao abrir a porta pela manhã, tudo esteja em seu lugar. Se você gosta de descobrir o que acontece por trás de processos que parecem simples, mas escondem engrenagens enormes e invisíveis, convido você a se inscrever e nos acompanhar nos próximos vídeos. A cada semana, exploramos fenômenos cotidianos com essa mesma profundidade, para que você não perca nada do que realmente faz o mundo funcionar.